O problema do Brasil não é que taxa os Estados Unidos mais que os Estados Unidos taxam o Brasil. O problema do Brasil é que o Brasil não tem uma estratégia para renascer a indústria do Brasil. A última fala do vice-presidente Alckmin também vai nessa direção, falou, nós temos que lidar com todo mundo de forma equânime. Ele indo nessa direção de, cara, tratar os Estados Unidos existindo igual, veja bem, o Brasil bem aberto ao mundo inteiro, mas na prática, o Brasil taxa demais ou não taxa? O Brasil... Então, essa é uma pergunta que você tem que olhar o contexto para poder responder, Marinho. Claro que você pega o número assim, isolado, achei a conclusão que Mano chegou, que é completamente esquizofrênica, essa conclusão que Mano falou aqui agora. Não é? Pera lá. Assim, da OMC. Os Estados Unidos foi o país que mais se desenvolveu no último século, porque foi um país que taxou e muito, né? Existia... Quando houve a fundação dos Estados Unidos, existia uma briga intelectual entre o Hamilton e o Jefferson, né? O Hamilton achava que os Estados Unidos tinham que ir para o caminho de protecionismo para desenvolver as indústrias dos Estados Unidos, ao passo que o Jefferson achava que tinha que ter comunidades agrícolas, né? E aí o Hamilton lançou a escola Hamilton, ou a escola americana, em que ele defendia e advogava a ideia que tinha que aumentar a taxação de produtos vindos de outros países, exatamente para desenvolver a indústria dos Estados Unidos. E isso foi o que gerou a forte economia dos Estados Unidos até o fim da Segunda Guerra Mundial, 1946. Então, nesse contexto, quando o Trump fala, por exemplo, que vai voltar a taxar, ele está, na verdade, voltando para a época do Hamilton, a época pré-fim da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, tem uma estratégia aí. Essa é uma leitura mil. O Brasil, por exemplo, ao taxar os países, o que ele busca? Ele busca proteger a indústria brasileira e, mais do que isso, desenvolver a indústria brasileira. O grande problema é que o Brasil... O grande problema é que o Brasil, ao ir para essa política, não tem um projeto de desenvolvimento nacional para renascer a indústria no Brasil. Então, o problema do Brasil não é que taxa os Estados Unidos mais que os Estados Unidos taxam o Brasil. O problema do Brasil é que o Brasil não tem uma estratégia para renascer a indústria do Brasil. Se tiver, é algo bem feito. Então, até que o Trump vai fazer isso de novo. O Trump vai ter tarifas altas. E na época, Marinho, a taxa de imposição dos Estados Unidos era de 25% na média. Numa época que o custo de logística e de transporte entre países era muito maior do que está hoje em dia, que o custo está menor. Ou seja, o problema não é taxar. O problema é não ter uma estratégia de desenvolvimento da indústria que o Brasil deveria ter. Vamos lá. Primeira coisa, os Estados Unidos se tornou a potência que é... Senhores... Não. Mano, fala também, mas em breve quero trazer a delegada também. Não, primeira questão os Estados Unidos era a maior área de livre comércio do século XIX. Isso foi antes, cara. Isso foi antes. Antes, não existe. Era a maior área de livre comércio. Eu tô falando na época da discussão entre o Hamilton e o Jefferson. Não vamos se interromper, por favor. Nem existia comércio internacional nessa época. Exatamente. Olha a diferença. No mundo globalizado, nós precisamos... No mundo globalizado, nós temos muitos ganhos de produtividade ao integrar a tecnologia dos outros países na nossa produção. Isso é básico. O que o PP está tentando nos convencer é de que pagar mais caro pela mesma coisa vai deixar alguém mais rico. Isso é uma insanidade. É só olhar o caso da taxa das blusinhas. Foi implementada a taxa das blusinhas. Agora pagamos mais caro pela mesma roupa. Quem ficou mais rico com isso? Ninguém. Isso só diminui nosso poder de compra, não faz nenhum sentido. E quando a cadeia produtiva é mais complexa, esse efeito é ainda maior por conta da questão da tecnologia. Eu quero ouvir a nossa delegada Galinatti também, e o Trump, que tem dito recorrentemente que a palavra preferida dele no dicionário é tarifa. Tariffs, I love tariffs. E aí a gente também taxa. Como é que fica? É muito complicado a gente falar conceitos de forma isolada. Quando a gente demoniza a taxação, obviamente a gente tem um parâmetro nacional, em que o serviço público é péssimo, que tem uma insuficiência na entrega da saúde, da educação, da segurança pública, que está calamitosa, que está uma catástrofe, que a gente não vê investimentos do nosso dinheiro taxado claro que vai ser alto, porque o serviço público que é entregue é uma porcaria. Então, claro, qualquer taxa vai ser superfaturada. Agora, se a gente fizer um paralelo, por exemplo, com a Suécia, que é um dos países que mais taxam no mundo, o salário lá é quase 60% entregue ao governo. E, por curiosidade, é o país, em uma matéria agora, final de maio, é o país
escolhido para os super ricos bilionários viverem a Suécia. Então, quando a gente faz um comparativo, é porque a Suécia entrega um transporte público adequado, a Suécia entrega uma educação adequada. Então, claro que ali a taxa vai ser irrisória e os super ricos preferem morar na Suécia, em que a segurança, até desativaram cadeias na Suécia. Então é algo que, assim, é muito relativo. Agora, a questão, claro, tá posto aqui, sim, taxamos demais, mas os impostos são a consequência. Para onde vai o dinheiro dessas taxas? Os super salários dos marajás aí, abocanhando o dinheiro, o sustento sofrido ali, suado de todos os pensionistas, como a própria delegada acabou de mencionar. É para onde é que vai o judiciário mais caro do planeta? Essa má alocação de recursos aqui, que é uma praga do Brasil há muito tempo, né? E isso não dá para a gente discordar. Ou não, Pepe? Ou não, Pepe? Mano, quando você pega a carga tributária do Brasil, a carga tributária do Brasil não é maior do que os outros países do mundo. Que absurdo, Pelo contrário. Isso é questão factual. Só você pegar e ver aí. Pegue. O Brasil é 35% a carga tributária, e os países emergentes é 23%. Mas quer comparar com o Brasil emergente ou quer comparar com o país desenvolvido? Não, tem que comparar com quem tem a renda semelhante à nossa. Marinho, desculpa, mano. Eu tô querendo que o Brasil seja a França. Que o Brasil seja a Suécia. Que o Brasil seja a Dinamarca. Eu não quero que o Brasil seja a Venezuela. Desculpa. Se você comparar com o Chile, é parecido também. Comparar a carga tributária. O morador de rua você tá errado. Você tá errado. E assim, e o Brasil tem um ponto que outros países não têm, que o Brasil tem universalidade do serviço público de saúde e universalidade do serviço público de educação. Isso é muito. Claro, eu não estou aqui falando que o SUS tem qualidade ideal e nem que a educação do Brasil tem qualidade ideal. Mas o primeiro passo é você universalizar e depois você busca a qualidade. E se você quiser ter a qualidade da educação da França, tem que investir igual a França na educação, que é muito mais que o Brasil. Ou seja, então esse argumento que o Mano coloca aqui, que o Brasil taxa pouco e a sociedade recebe pouco, é balela, é conversinha fiada, conversinha para boi dormir, que não sustenta numa análise verídica e clara dos fatos.